Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para darmos continuidade, sequência à nossa matéria de Direito Penal. Nós estamos falando da teoria geral do delito, ou teoria geral do crime, como muitos chamam também, né? No nosso conceito analítico de crime, tomando por base o critério tripartido, o crime é um fato típico, ilícito e culpável. O fato típico nós já trabalhamos, já foi conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, elemento subjetivo que é o dolo, elemento normativo que é a culpa, um elemento híbrido que é o preterdolo. Aí nós partimos para uma transição. Nessa transição, nós falávamos da tentativa, o iter criminis, consumação, tentativa. Falamos sobre a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, o arrependimento posterior, o crime impossível. Dali, a gente partiu para a ilicitude. Falamos sobre as regras gerais de ilicitude e as excludentes de ilicitude. Primeiro, a causa supralegal, que é o consentimento do ofendido. Depois nós falamos sobre o estado de necessidade, legítima defesa, o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito. Fechamos com o excesso, o estudo do excesso. Saímos do segundo elemento e entramos no terceiro elemento do crime, que se caracteriza pela culpabilidade. E nós dividimos a culpabilidade em duas fases, para uma estratégia mais didática, não é isso? A primeira fase, as características gerais da culpabilidade. A segunda fase, os seus elementos e as suas dirimentes, as suas excludentes. Falamos sobre a imputabilidade. E dentro da imputabilidade, falamos também sobre a inimputabilidade, a excludente. Falamos também sobre a semi-imputabilidade, falamos sobre a emoção e paixão e falamos sobre as características e espécies de embriaguez. Dali, nós fomos para o segundo elemento da culpabilidade, que é a potencial consciência da ilicitude. E nós vimos que existe um elemento que exclui essa potencial consciência da ilicitude, que é o erro de proibição. Só que é o erro de proibição inevitável, ou invencível, ou excusável. O erro de proibição evitável apenas reduz a pena de 1/6 a 1/3. E foi aí que nós paramos. Meus amigos, então agora chegou o momento de dizer que nós estamos na etapa final do que? Nós estamos na etapa final da culpabilidade e automaticamente a gente entrou na reta final do nosso estudo da teoria geral do delito. Nós estamos agora, então, nas últimas aulinhas para encerrar esse tema que é tão importante. Eu tenho certeza que ao final desses encontros, qualquer questão que vier na prova, os senhores vão tirar de letra. Se os senhores estudarem com o foco e com a determinação que esse tema exige. Bom, agora nós vamos então para o terceiro elemento da culpabilidade, número 3, a exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Bom, pessoal, um pouquinho de atenção agora, certo? Por quê? Porque, como sempre, a gente precisa fazer as numerações, não é? Primeira coisa, nós precisamos conceituar. Então, o número 1 aqui para nós vai ser o conceito.
Conceito de exigibilidade de conduta diversa. Conceito. Eu vou pôr o conceito aqui na tela para vocês, certo? Vamos botar assim, ó, que a exigibilidade de conduta diversa é o elemento da culpabilidade consistente na expectativa da sociedade acerca da prática de uma conduta diversa daquela que foi deliberadamente adotada pelo autor, de um fato típico e ilícito. Aqui está o conceito, então, senhores. Por gentileza, escrevam aí no caderno. É o elemento da culpabilidade. Bom, que é o elemento da culpabilidade fica fácil de entender, né? É o terceiro elemento da culpabilidade. Consistente na expectativa da sociedade acerca da prática de uma conduta diversa daquela que foi deliberadamente, ou seja, pela própria vontade, sem que ninguém tenha provocado, adotada pelo autor de um fato típico e ilícito. Pois é. Pessoal, é preciso que vocês entendam que quando um crime acontece, quando um crime ocorre, tá? A sociedade estava esperando daquele indivíduo um comportamento diferente. E ele podia praticar esse comportamento diferente. Era possível praticá-lo. Então, quando o Tício mata o Caio, o Tício é condenado por esse homicídio por quê? Primeiro, porque ele teve uma conduta voluntária, gerou o resultado morte. Se não tivesse ele praticado a conduta, a morte não teria ocorrido. Então, teve nexo causal. Essa conduta de matar alguém está prevista no Código Penal como crime. Fica demonstrado que não houve ali... ele quis matar, então o dolo está presente. Não estão presentes as excludentes de ilicitude, estado de necessidade, nem a legítima defesa, nem o estrito cumprimento de dever legal e nem o exercício regular de direito. Ou seja, a conduta é ilícita. Passou-se para a culpabilidade. Esse sujeito é maior de 18 anos.
ele não é doente mental, é uma pessoa sã, desenvolvimento mental é completo, certo? Desenvolvimento mental é completo. Ele tinha a capacidade de compreender a ilicitude do fato. Até aqui tudo ok. E aí se percebe o que? Se pergunta, o que a sociedade esperava desse indivíduo? Esperava dele que ele praticasse um comportamento diferente, era exigível dele um comportamento diferente. Que comportamento é esse? Que agisse conforme a lei, aliás, que agisse conforme a norma, que não matasse, que não praticasse o homicídio. Então, preencheu-se todos os elementos. Esse sujeito, então, provavelmente vai ser condenado, a não ser que lá na punibilidade, por exemplo, esse crime esteja prescrito. Mas, pela teoria do crime, nós já temos aqui o homicídio configurado. Certo? Então, no homicídio, por exemplo, se exige que não se mate. Ou seja, se exige um comportamento diferente daquele comportamento que o indivíduo praticou. No furto, né, se espera que não se subtraia coisa alheia móvel. Isso é importante que a gente saiba também. Mas o indivíduo furta, pronto, caracterizou, certo? Era exigível uma conduta diversa. Ela foi praticada? Não. Então o crime está configurado. A sociedade sempre trabalha dentro dessa expectativa. A sociedade sempre vai trabalhar dentro desse caso de exigência. Se exige um comportamento diferente, se exige que as pessoas acatem as normas e não pratiquem os tipos penais. Mas isso é individual de cada um. Isso é uma análise profana, é um aspecto subjetivo. Nós não vamos tomar mais como base a figura do homem médio. Nós vamos tomar por base o perfil subjetivo do agente. Nós vamos tomar por base aquele juízo profano, certo? É a VPJP, valoração paralela do juízo do profano, certo? Bom, eu costumo usar um exemplo que fica mais fácil de entender tudo, certo? Vocês sabem que a mãe, ela tem filhos, se ela é mãe, ela tem filho. E a mãe, ela muitas vezes castiga os seus filhos. Por que ela castiga os filhos, né, pessoal? Ela castiga os filhos porque os filhos fizeram alguma coisa que não a agradou. Fez alguma coisa que não agradou essa mãe. E vocês podem ter certeza que essa mãe esperava do filho que o filho agisse de outra forma. Essa é a grande questão. A mãe esperava que o filho não subisse nos cômodos e manchasse os cômodos da casa. Mas ele fez. Exatamente por ele poder não fazer aquilo e ele fez, é que a mãe vai dar um castigo nele. Vamos supor que essa mãe sempre diz para o filho assim, ó, meu filho, não entre correndo pela casa. Não entre correndo. Aí chega um dia, determinado dia, que o filho entra correndo pela casa. A mãe decide, então, colocar esse filho de castigo. Passado um pequeno lapso de tempo, a mãe descobre o motivo do filho ter entrado correndo em casa. A vizinha, que possui um cão feroz, tinha deixado o portão aberto e esse animal estava correndo atrás do seu filho.
e por causa disso ele entrou correndo em casa, derrubando um vaso, quebrando. Será que essa mãe vai manter o filho no castigo? Pois é, a resposta aqui é não. E por que que não? Porque agora, meus amigos, não era exigível desse filho um comportamento diferente. Teria como a mãe exigir dele, não corre mesmo assim? Evidente que não. Então, nesse caso, a mãe não vai castigá-lo e se castigou, vai tirá-lo do castigo. Perceberam? A mãe é o Estado. O filho somos nós. O Estado mãe só castiga a sociedade filho se puder exigir desse filho um comportamento diferente do que teve. Isso é a exigibilidade de conduta diversa. No caso do filho, não tinha como exigir. E é por isso que nós estaríamos aqui, então, diante da excludente. A excludente, meus amigos, é exatamente o contrário, né? A excludente é a chamada inexigibilidade de conduta diversa. Vejam que questão interessante, prezados amigos. Na imputabilidade, a excludente é a inimputabilidade. Na potencial consciência da ilicitude, a excludente é o erro de proibição inevitável. Se deram conta? E na exigibilidade de conduta diversa, a excludente está aqui, é a inexigibilidade de conduta diversa. Tudo isso que eu estou falando para vocês vem de um sujeito chamado de Reinhard Frank, que nós já trabalhamos com essa questão algumas vezes, não é? Nós já falamos sobre ele em algumas situações. Ele criou uma teoria em 1907 que determinou bons estudos de culpabilidade, que é a teoria da normalidade das circunstâncias. Teoria da normalidade das circunstâncias concomitantes. Não nos interessa aqui a análise de toda essa teoria. O que nos interessa de verdade, meus amigos, são esses pontos que aqui estão, certo? É essa introdução e esse conceito que eu estou trazendo para vocês. Vocês devem perceber que está terminando a tinta, não é? Então, bora fazer uma troca rápida, igual é feito a troca de pneus na Fórmula 1. Uma troquinha rápida aqui, apenas para ficar com uma carga melhor, até porque essa aqui findou-se. Prontinho. Então,
teoria da normalidade das circunstâncias concomitantes. Vimos que o elemento da culpabilidade é a exigibilidade de conduta diversa, a excludente, então, claro, é a inexigibilidade de conduta diversa, e aí é evidente que existem no Código Penal duas manifestações. O nosso Código Penal brasileiro, embora ele não traga, e isso é muito importante, embora ele não traga o conceito de exigibilidade de conduta diversa, nem da sua excludente, que é a inexigibilidade de conduta diversa, ele traz a manifestação. Vamos só apagar aqui o quadro. Vamos apagar aqui o quadro e vamos botar aqui a manifestação. A manifestação ao todo são duas, pessoal. É a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Ambos estão previstos no artigo 22 do Código Penal brasileiro. Vamos dar uma olhadinha no artigo 22? Vem comigo. Aqui está. Coação moral irresistível e obediência hierárquica. Esse artigo 22 é a manifestação que nós temos da inexigibilidade de conduta diversa. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Bom, esse é o nosso estudo importante dessas aulas. Claro que existem outros temas também. Mas vejam uma curiosidade. Vejam que o artigo 22, ele está antes do artigo 23. Parece que nós deveríamos analisar esses casos em uma situação concreta antes das excludentes de licitude, mas não. Essa situação é apenas geográfica no Código Penal, certo? Nós sempre vamos analisar as situações de coação moral irresistível e obediência hierárquica depois das excludentes de licitude, porque se trata de um tema de culpabilidade, certo? Muito bem. Voltamos para cá. Vou botar aqui. Vamos apagar esse ponto. Deixando em vermelho ali, porque o que nos interessa agora é exatamente as excludentes, né?
A gente tem que entrar agora, então, nos casos de inexigibilidade de conduta diversa. E a gente começa com o item 2, que são as chamadas causas supralegais. Agora, eu entendo que, por bem da nossa análise, do nosso estudo, é bom a gente começar isso com um bloco novinho, certo? Uma aula nova para partir daí. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos tomar um cafezinho, tomar um chazinho, dar uma relaxada. Daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta. Certinho? Aguardo vocês. Valeu. Tchau, tchau.